Oi, meu nome é Gislaine Brandão, eu sou pedagoga, especialista em atendimento educacional especializado e aluna no programa de pós-graduação em inovação em tecnologias educacionais. Eu sou orientanda da professora doutora Adja Ferreira de Andrade e o título do meu trabalho é Análise da aprendizagem autorregulada na educação à distância. Faz parte da linha de pesquisa Práticas Educativas com Tecnologias Digitais. A minha apresentação está dividida em 7 partes. A primeira parte é a introdução, a segunda parte é a fundamentação teórica, a terceira parte é a revisão teórica, a quarta parte é a metodologia, seguida dos resultados preliminares, das considerações finais e, por último, o cronograma. Esta pesquisa parte do seguinte problema: como a aprendizagem autorregulada pode contribuir para reduzir o insucesso escolar na educação à distância? Para resolver este problema, nós definimos o seguinte objetivo geral: analisar como o professor pode estimular a aprendizagem autorregulada nos discentes para minimizar o insucesso escolar na educação à distância. Para realizar o objetivo geral, nós traçamos os seguintes objetivos específicos: propor, junto ao professor, no planejamento do componente curricular, atividades avaliativas que visem desencadear a aprendizagem autorregulada. Criar uma proposta híbrida de modelo de aprendizagem autorregulada, baseada em teorias de aprendizagem autorregulada já consolidadas. Identificar as possíveis estratégias cognitivas, metacognitivas e de administração de recursos adotadas pelos alunos nas atividades de aprendizagem. Avaliar se as estratégias adotadas propiciaram a aprendizagem autorregulada e criar um guia prático em formato de e-book contendo boas práticas de atividades avaliativas para auxiliar os docentes a estimular a aprendizagem autorregulada nos educandos. Na fundamentação teórica, utilizamos para embasamento a aprendizagem autorregulada e a importância da avaliação formativa no âmbito educacional. Iniciamos relacionando a importância da aprendizagem autorregulada, conceituando e apresentando suas estratégias e categorias. Em seguida, tratamos sobre a avaliação formativa, trazendo assuntos inerentes à prática, como objetivo, aspectos a serem avaliados e sugestões de instrumentos avaliativos. Utilizamos os seguintes autores: Zimmermann, Maqui, Stenberg, Perrenot, Hadj e Filatro. A fundamentação teórica é de extrema importância, pois serve para subsidiar todo o nosso trabalho. De acordo com Zimmermann, a aprendizagem autorregulada é vista como um processo proativo que os alunos utilizam para adquirir habilidades acadêmicas, como estabelecer metas, selecionar e implementar estratégias e monitorar a própria eficácia, e não como um evento reativo. De acordo com a classificação de Maqui, as estratégias de aprendizagem autorregulada caracterizam-se em estratégias cognitivas, estratégias metacognitivas e estratégias de administração de recurso. Entre as estratégias cognitivas, nós temos o ensaio e a elaboração. Entre as estratégias metacognitivas, nós temos o planejamento, o monitoramento e a regulação, e compreende a percepção e o entendimento de como o estudante aprende. E nas estratégias de administração de recursos, nós temos a busca de apoio de terceiros e a organização do ambiente e do tempo de estudo. De acordo com Hadj, a avaliação formativa, que tem por objetivo principal facilitar as aprendizagens, implica a construção de um modelo do bom funcionamento cognitivo, necessário, ao mesmo tempo, para orientar a atividade didática e avaliar a atividade dos aprendentes,
Perceba que ele utiliza aprendizagem no plural, porque cada indivíduo aprende de uma maneira. Ainda segundo o autor, não há nenhum instrumento que não pertença à avaliação formativa. Qualquer instrumento que permita compreender e gerir os erros dos alunos será bem-vindo. Além disso, segundo ele, o que é formativo é a decisão de pôr a avaliação ao serviço de uma progressão do aluno e de procurar todos os meios susceptíveis de agir nesse sentido. De acordo com Perrenot e Hadji, nós temos as seguintes características da avaliação formativa: o feedback individual e de grupo, a reorientação da prática pedagógica, adequando o planejamento de acordo com as necessidades dos discentes, a regulação da aprendizagem e as dificuldades são quando a turma é muito extensa e temos de mensurar o processo de avaliação de cada educando no grupo. A avaliação formativa caracteriza-se pela preocupação com o processo de avaliação como um todo, não apenas com os resultados, tendo em vista que, por meio do acompanhamento de todos os alunos, o docente pode tomar decisões importantes para o sucesso da turma. Além disso, é importante salientar que o aluno ele pode realizar a regulação no seu processo de aprendizagem, ou seja, a autorregulação. Para a realização da revisão de literatura ou levantamento sistêmico, nós elencamos 3 questões de pesquisa. A questão 1. Quais as contribuições da aprendizagem autorregulada para a formação de discentes? Questão 2. Quais os principais instrumentos utilizados para a verificação da aprendizagem autorregulada? E questão 3. Quais estratégias os docentes utilizam para estimular a aprendizagem autorregulada? Além das 3 questões de pesquisa, nós definimos o seguinte descritor, ou string: aprendizagem autorregulada, ou o termo aprendizagem autorregulada em inglês. Para a realização da revisão de literatura, nós elencamos os seguintes critérios de inclusão: trabalhos realizados em língua portuguesa ou inglesa, textos publicados entre os anos 2014 e 2019, publicações que contenham a palavra aprendizagem autorregulada no título ou entre as palavras-chave, textos disponíveis na íntegra, de forma gratuita e online. Resumo que estabeleça a relação com as questões de pesquisa, trabalhos que apresentem uma definição clara dos objetivos da pesquisa, textos que apresentem uma descrição do contexto em que a pesquisa foi realizada, publicações que apresentem resultados e, se encontrarmos vários artigos relacionados ao mesmo trabalho, apenas o mais recente será considerado. Em relação aos critérios de exclusão, foram citados publicações que estejam fora do período citado, trabalhos duplicados, artigo que tenha sua condução focada em outra teoria ou conceito, não priorizando a aprendizagem autorregulada, e estudos sem resumo. Baseado nesses critérios, vamos apresentar a seguir a tabela dos artigos encontrados. As bases de pesquisa utilizadas foram o repositório institucional da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRN, BDTD. Utilizamos também o Google Acadêmico, a revista Cielo, o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, ISBE, o Workshop de Informática na Escola, UI, a Revista de Novas Tecnologias na Educação, Renote, a Revista Brasileira de Informática na Educação, RBE, e o Repositório Institucional da Universidade de Lisboa, o Lisboa. O total de textos encontrados foi de 164. De acordo com os critérios de inclusão e exclusão, pré-selecionamos 18 artigos que foram lidos na íntegra, dos quais apenas 7 foram incluídos.
Nesta tabela estão citados 7 trabalhos incluídos. O primeiro, nós nos inspiramos para analisar os dados de acesso dos discentes à luz das estratégias de aprendizagem autorregulada. O segundo, texto de Marina Burovic, nós escolhemos porque ele busca conhecer estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos com foco no sucesso escolar. O terceiro texto, de Rodrigues, relaciona-se com o nosso, pois ambos são realizados no contexto da educação à distância. Já o texto de Cavalcante, em sua pesquisa, categoriza ações de aprendizagem autorregulada e busca estabelecer relações entre o desempenho e a aprendizagem autorregulada. O trabalho de Paulino elenca algumas estratégias que o professor pode utilizar para auxiliar no desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem. O sexto trabalho, de Duarte, busca compreender como ocorre a aprendizagem autorregulada dos educandos com vista a desencadear o sucesso escolar. E a tese de Oliveira aborda como os alunos realizam a autorregulação de sua aprendizagem, bem como os fatores que influenciam neste processo. Metodologia. Caracterização da pesquisa. Em relação à ciência, tecnologia e mercado, a nossa pesquisa é aplicada. Em relação ao objeto, ela é considerada empírica, pois é realizada no ambiente onde ocorre o fenômeno. No que diz respeito ao tempo decorrido, caracteriza-se como transversal, ao passo que consideramos um período em particular, no caso uma disciplina. Quanto ao tipo de método, é considerado dedutivo, porque parte de uma ideia geral para as específicas e utiliza-se a dedução para confirmar as premissas, que os alunos melhoram o desempenho através da aprendizagem autorregulada. Em relação ao paradigma, tipifica-se como misto, pois utilizamos métodos qualitativos e quantitativos, que se complementam. O método quantitativo é objetivo e compreende os dados estatísticos. Neste trabalho, os dados extraídos do SIGA-A, como o número de acessos e registro de logins. Já o qualitativo é caracterizado pela subjetividade e se preocupa com a compreensão, bem como a interpretação da realidade, que está relacionada à categorização das ações mediante estratégias de aprendizagem autorreguladas utilizadas pelos alunos. No que concerne à profundidade, identifica-se como pesquisa intervencionista, na qual a pesquisadora vai intervir através da observação e aplicação das estratégias autorreguladas nas atividades avaliativas aplicadas aos alunos, durante a execução da disciplina proposta. A pesquisa está dividida em 4 fases. Primeiro, a fase exploratória. Segundo, a fase do locus e sujeitos da pesquisa. Terceiro, os instrumentos da pesquisa e levantamento de dados. E quarto, análise e tratamento de dados. Na fase exploratória, foi realizada a melhor definição do objeto de pesquisa, definido o campo de investigação e, durante a fase exploratória, também foi levantado, junto aos discentes, as dificuldades no processo de autorregulação da aprendizagem, que resultou na fase diagnóstica. A segunda fase, do locus e sujeito da pesquisa, a pesquisa será realizada em uma disciplina de Introdução à Educação à Distância, do curso de especialização em Gestão Ambiental da Escola Agrícola de Jundiaí, com vistas a avaliar a interação dos alunos e o uso de estratégias de autorregulação no SIGA-A. Em relação aos instrumentos de pesquisa e levantamento de dados, foram realizados questionário, fóruns, tarefas, entre elas a construção de um mapa mental e a criação de um glossário, além da análise dos dados obtidos por meio do SIGA-A, relacionando-os
a padrões de comportamento de aprendizado encontrados com os resultados obtidos pelos alunos, com vistas a identificar se a aprendizagem autorregulada pode contribuir para o sucesso na educação à distância. A análise dos dados será feita através dos dados obtidos nas atividades avaliativas extraídas do SIGA-A. A interpretação dos dados será realizada pela análise do questionário aplicado, análise dos fóruns e das atividades avaliativas. No planejamento do componente curricular, optamos por dividir as atividades em dois grupos, quais sejam: 1. Atividades de interação, com o fórum de apresentação e para responder se eles já realizaram outro curso na educação à distância, e, em caso afirmativo, quais eram suas maiores dificuldades. Diagnóstico. Fórum de dúvidas para estimular a administração de recursos. No grupo 2, estão as atividades avaliativas, o questionário, o mapa mental, que estimula estratégias cognitivas e para estimular a metacognição, e o glossário, atividades da estratégia cognitiva. As atividades de interação foram pensadas na perspectiva de estimular o diálogo entre os discentes e a docente da disciplina. Além disso, os alunos foram avisados de que elas não seriam avaliadas. No fórum diagnóstico, dos 48 alunos matriculados no componente curricular, 31 responderam ao fórum, o que corresponde a 64,6% dos discentes, conforme pode ser observado no gráfico abaixo. Alunos que já realizaram cursos na EAD. Considerando o total de alunos que respondeu o diagnóstico, que foi de 31 dos discentes matriculados, podemos observar no gráfico abaixo que 61,3% dos respondentes informaram que já realizaram cursos na educação à distância. Alunos que apresentaram dificuldades em cursos na EAD. Dos 19 alunos, 61,3%, que já realizaram cursos na EAD, 11, 57,9%, não citaram dificuldades e 8, 42,1%, apresentaram dificuldades, como pode ser visualizado no gráfico abaixo. Dificuldades diversas e de autorregulação da aprendizagem. Apenas 2 estudantes relataram dificuldades relacionadas à natureza do conteúdo, de infraestrutura e dificuldade de realização da atividade proposta. Os outros 6 discentes citaram dificuldades de autorregulação de aprendizagem, conforme classificação de Maqui, como podemos verificar no gráfico a seguir. Estratégias de aprendizagem autorregulada utilizadas pelos discentes. Seguindo o planejamento, enviamos para os discentes um questionário com escala tipo Likert, adaptado de Zimmermann e Pons, e pedimos para que eles apontassem quais estratégias de aprendizagem autorregulada eles utilizam em seus estudos. Dos 48 alunos, obtivemos 44 respostas, o que corresponde a 91,7%. As perguntas provenientes de adaptação do texto de Zimmermann e Pons foram classificadas conforme categorização proposta por Maqui, em 1986. Estratégias de aprendizagem autorregulada utilizada pelos discentes, de acordo com o questionário. As estratégias mais utilizadas pelos alunos foram as metacognitivas, seguidas das cognitivas associadas às metacognitivas. Depois, as cognitivas, junto com a estratégia de gerenciamento de recurso. E, por último, as 3 juntas, conforme pode ser observado no gráfico abaixo. Este gráfico apresenta uma síntese de todas as respostas do questionário. Nesta tabela, colocamos as categorias de estratégias de Zimmermann e Pons, as perguntas no questionário provenientes da adaptação deste texto e a classificação de Maqui. Por exemplo, a primeira pergunta:
Eu verifico minha atividade antes de enviar, para garantir que fiz tudo certo. É uma estratégia metacognitiva. Eu faço um esboço antes de escrever o meu texto. Uso estratégia cognitiva e metacognitiva. Outro exemplo de pergunta foi a 6. Me isolo de qualquer coisa que me distraia para estudar? É uma estratégia de gerenciamento de recursos. Na pergunta 8, se realizo alguma atividade escrita para me ajudar na memorização dos conteúdos, foi utilizada a estratégia cognitiva. Ao me preparar para uma avaliação, reviso minhas anotações, são estratégias cognitivas e metacognitivas. Este é o nosso modelo de autorregulação da aprendizagem. Ele é constituído por 5 fases, a saber, primeira fase é o diagnóstico. É o momento no qual o professor identifica as dificuldades dos educandos e pode ser feito por meio de fórum, questionário, entrevista, entre outros. Em seguida, ocorre a identificação das estratégias utilizadas. É o momento em que o professor verifica as estratégias que os alunos normalmente utilizam. Nesta pesquisa, optamos por utilizar o questionário adaptado de Zimmermann. Contudo, podem ser utilizados diversos instrumentos, como, por exemplo, captura de tela, gravação de áudio, observação, captura de imagem do usuário ou das emoções demonstradas ao proceder às atividades. Na terceira fase, temos o feedback, em que o professor dá retorno das atividades efetuadas pelos alunos, para que eles tomem consciência de suas dificuldades e potencialidades, para regularem sua aprendizagem. O passo seguinte é a intervenção. Ocorre a ação do professor de estimular os alunos a utilizarem outras estratégias, buscando desenvolver as que eles têm mais dificuldade. E por último, a quinta fase é a regulação. É o momento em que o educando, ciente das suas dificuldades, informadas no feedback e orientado sobre como potencializar as estratégias que eles têm mais dificuldade, são incentivados pelo professor a autorregularem sua aprendizagem, por meio do estímulo a estratégias metacognitivas, cognitivas e de administração de recursos. Observem que colocamos o aluno no centro do modelo e o professor nas ações em que ele realiza. Para a criação deste modelo, nos inspiramos em teorias da aprendizagem autorregulada já consolidadas. Escolhemos Zimmermann devido à sua vasta experiência de pesquisa no âmbito da aprendizagem autorregulada, a aplicação de questionário de autorrelato com alunos na modalidade do ensino presencial e por ser considerado referência nesta área de conhecimento. Já a abordagem de McKee foi escolhida pela descrição clara e precisa das estratégias de aprendizagem autorregulada, ou seja, pela objetividade na categorização que nos facilitou a relação com as ações desenvolvidas pelos alunos, mesmo na educação à distância. Enquanto o trabalho de Lima e Pimentel foi escolhido por apresentar um método de sequência de análise de autorregulação da aprendizagem, baseado nas seguintes etapas: avaliação diagnóstica, avaliação metacognitiva e cognitiva e pós-avaliação. Fases do modelo de autorregulação e processos cognitivos relacionados. De acordo com Sternberg, a psicologia cognitiva é o estudo do modo como as pessoas percebem, aprendem, recordam e pensam sobre a informação. Ainda segundo o autor, os processos cognitivos compreendem a atenção, a percepção, a consciência, a memória, a linguagem, a resolução de problemas, a criatividade, a tomada de decisões e o raciocínio. A atenção e a percepção foram comuns a todas as fases do modelo. Os processos cognitivos que mais ocorreram em todas as fases com os docentes foram atenção, percepção, linguagem, raciocínio, tomada de decisão e consciência. Os processos mais recorrentes nas fases do modelo com os alunos foram
atenção, percepção, memória e raciocínio. Nas considerações finais, trazemos atividades realizadas, atividades a realizar e as contribuições do nosso trabalho. Como atividades realizadas, nós temos as seguintes: propor, junto ao professor, no planejamento do componente curricular, atividades avaliativas que visem desencadear a aprendizagem autorregulada e criar uma proposta híbrida de modelo de aprendizagem autorregulada baseada em teorias de aprendizagem autorregulada já consolidadas. Como atividades a realizar, nós temos as seguintes: identificar as possíveis estratégias cognitivas, metacognitivas e de administração de recursos adotadas pelos alunos nas atividades de aprendizagem, além de avaliar se as estratégias adotadas propiciaram a aprendizagem autorregulada. Em relação às atividades a realizar, acreditamos que as contribuições dos membros da banca neste exame de qualificação podem nos ajudar a conduzir esta pesquisa da melhor forma possível, com vistas a contribuir para a área de aprendizagem, o acompanhamento do aluno e a avaliação da melhor maneira possível. Em relação aos produtos esperados, nós teremos a elaboração da dissertação, publicação de artigos científicos relacionados à pesquisa e a publicação de um guia prático e-book para auxiliar os professores na autorregulação da aprendizagem dos alunos. Em relação ao cronograma das etapas da pesquisa, nós vamos ter as seguintes atividades: elaboração de texto para a dissertação, que ocorrerá nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. A qualificação, que está ocorrendo agora no mês de agosto. A análise dos dados, que vai ocorrer nos meses de agosto e setembro. O projeto de guia prático e revisão do e-book nos meses de outubro e novembro, além da publicação do e-book, prevista para o mês de dezembro, e a defesa da dissertação, que provavelmente ocorrerá no mês de dezembro do corrente ano. Agora, apresentamos as referências utilizadas neste slide. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Paulo Freire.